E aí, galera, beleza? Tá todo mundo firme e forte aí? Vamos começar a estudar, tá certo? Professor Kelson Parente aqui. Interessante a nossa aula hoje. Nós vamos tratar alguns temas que não estão assim diretamente no programa do Enem, mas são temas transversais que provavelmente, pessoal, é muito provável que caia alguma coisa relacionada. E também é para a gente se inteirar um pouco sobre o assunto, né? Não tem um ser no mundo que não tenha ouvido falar no chamado coronavírus. E, na verdade, o coronavírus já sempre existiu, né? Existe há milhares de anos. Só que ele foi evoluindo. Então, nós estamos sofrendo hoje com o novo coronavírus. Ele tem um nome, que é o Covid-19, certo? E outra, diferenças entre epidemia e pandemia. Epidemia é, é um contágio de várias pessoas no local específico, no local restrito. Quer dizer, epidemia seria uma infecção, geograficamente falando, local, certo? Já a pandemia, né, esse prefixo pan, relacionado a todo, a tudo. Então, ela geralmente atinge um continente ou vários países ou até o mundo inteiro, tá? Nós tivemos alguns exemplos de epidemias e pandemias no decorrer da história. Aí, por exemplo, teve no ano de 430 a 427 antes de Cristo, na Grécia, teve a peste de Atenas, que é uma das primeiras referências que a gente tem, né, sobre epidemias. Foi era a peste bubônica, tá? Que que foi considerada várias outras coisas. Outros consideraram febre tifoide, varíola e outras em si. Mas ela aconteceu devido, estava na guerra, né, dos Balcãs, uma guerra longa, e essa passagem de soldados acabaram transmitindo para várias pessoas. Esse foi um exemplo de epidemia, para vocês verem, antes de Cristo. Então, esses relatos já não são novidades na sociedade, na sociedade humana, desde que o ser humano passou a viver em sociedade. Aí aconteceu também na Idade Média a peste negra. Era uma peste que vinha da urina, das fezes do rato, lembre que a Idade Média era extremamente teocêntrica, então por isso foi batizado como peste negra, denominado como uma maldição para as pessoas. Na verdade, nós já conversamos sobre como era a, a sociedade medieval, aquela questão, as questões sanitárias não eram bem tratadas, a maneira que as pessoas despejavam os seus detritos, os seus restos de alimentos, da maneira que eles despejavam, né, as fezes e urinas, eram meio comum a todos. Você jogava pela sua janela, jogava num canto, então, e era ratos para tudo que é lado, e não podia dar em outro. Foi assim, chamou muita atenção, milhares de mortos na Europa. Estima-se que um terço da população europeia tinha sofrido, e os ratos contaminavam através das suas pulgas também. Pulgas passavam para as pessoas eram contaminadas por essa chamada peste negra. Tá? Também, hoje, a ciência já denomina ela como peste bubônica, né? Agora, no tempo mais atual, nós sofremos também uma pandemia chamada de gripe espanhola. A gripe espanhola, por mais que ela tenha sido batizada com esse nome, ela surgiu nos Estados Unidos. Ela apareceu ela não surgiu nos Estados Unidos. Acredito que ela tenha também surgido na China, e só que ela começou a contaminar muitas pessoas nos Estados Unidos. Tá? Alguns soldados foram contaminados. Também tinha os espanhóis lá, foram os primeiros. Por isso chamaram de gripe espanhola, que não tem nada a ver com a Espanha nem com o povo espanhol. Tá? O primeiro exemplo foi epidemia na Grécia. Os outros dois exemplos foram pandemias. O outro exemplo, pessoal, que é muito mais recente, foi uma pandemia que nós sofremos de AIDS, tá? Na década de 80. Foi uma pandemia de AIDS. As pessoas que nasceram de 1980
para baixo, sabem muito bem, viveram muito essa época dessa pandemia. Morreram muitas pessoas. A AIDS nesse tempo era mortal. Eu, como sou dessa época, eu sou de 80, eu tenho medo da AIDS. As pessoas que vivem agora no século XXI, a AIDS ela não tem cura, ela é controlada. Já existem coquetéis que conseguem fazer com que a pessoa leve uma vida, diga-se, normal. Por exemplo, hoje as pessoas já não têm tanto medo da AIDS. Existem muitas pessoas, é uma pandemia ainda, existem muitas pessoas que transitam com esse vírus, só que não é mais tão letal como era nos anos 80, certo? Tivemos também, pessoal, no ano de 2013, né, a pandemia de Ebola. O Ebola aconteceu, pessoal, também, principalmente na África. Ela foi uma epidemia, tá? Passou a se considerar uma pandemia porque ela pegou vários países do continente africano, né, e era uma doença muito letal. Mas isso chamou muita atenção da ONU, da OMS, e graças a Deus conseguimos uma resposta rápida. A vacina do Ebola saiu rapidamente. Então, agora, pessoal, não se compara a essa pandemia do Covid-19. Vocês são alunos do Projeto Sementes, então, eu vou falar coronavírus, tá? É Covid-19. Bacana, né, professor? Bacana assim que você pegou todo o contexto, né, dentro da possibilidade para a gente chegar nessa moderna, para mostrar, né, para a galera, né, que nós não tivemos essa doença global, vamos dizer assim, como o senhor fez um leve histórico muito interessante, né? Desde lá da época de Cristo, né? Antes de Cristo, né? Já se mostra realmente que a cada período, né, professor, sempre vai aparecer essas pandemias, né? É isso aí. Epidemias e pandemias. Não é novidade para a gente, para a humanidade. Aí, falando isso, nós precisamos nos interar sobre os assuntos, porque há uma possibilidade, pessoal, de ser conversado sobre as pandemias que aconteceram. Nós precisamos fazer uma relação entre elas. Tá? O que seria uma pandemia, como eu acabei de falar, o que seria uma pandemia e uma epidemia. Tem exemplos de pandemias e epidemias. Tá? Na Europa, pessoal, na Idade Média, a peste negra era uma questão sanitária. Tá? As pessoas não se cuidavam para isso, não atentavam para isso. A questão sanitária na Idade Média. A partir daí, o conceito de saneamento, pessoal, mudou completamente na Europa. Serviu de exemplo para eles repensar a sociedade que eles estavam vivendo. Porque você andar na cidade da Idade Média, pessoal, era uma coisa... Era fedorento, pessoal. Era cheiro de fezes, cheiro de bichos mortos, alimentos jogados na rua. Nossa. Por mais que seja aquelas muralhas bonitas, aqueles castelos, mas as pessoas não defendavam corretamente. Não havia o cuidado com a higiene ali, no caso. Exatamente. Já a questão do Covid-19 atual não chega a ser sanitária. Ela tem muito a ver, pessoal, porque também agora é uma questão de falta. A gente está aprendendo agora a limpar as mãos, a usar o álcool em gel. Isso. Mas não deveria ser assim, né, professor? Não deveria ser só agora, só na questão de pandemia. Exatamente, verdade, professor. Já vimos até memes, né, de pessoas já vestidas de sacola já, né, sair na rua com aquele medo, né? É isso mesmo. É questões que nós devemos... isso nos leva a repensar na sociedade, a maneira que vivemos. Nosso comportamento, né? Isso. Porque não tem nada de novidade aí, gente, nessa questão sanitária. Nós temos que lavar as mãos constantemente. Nós temos que evitar jogar cuspes acima das pessoas. Nós devemos evitar cuspir no chão. Vai voltar o futebol na Europa, pessoal, vai ser banido. Agora vai ter cartão amarelo agora para o jogador que cuspir no gramado. Isso nos leva a repensar a sociedade, a maneira que nós estamos vivendo. E saiu, né, saiu uma nota, um artigo, que no lançamento, né, então um pouquinho com a física e tal, que Sim. uma pessoa tiver a 10 metros de distância, se caso, por exemplo, a pessoa ela soltar a saliva, ela pode atingir um alcance até de 10 metros de distância, né? Não é aquela distância que o cara comentava, né? 1,5 metro, 2 metros, 1 metro, enfim, mas na verdade não. Quando você dispara, isso é comprovado pelas equações da física. Interessante mesmo, né? Interessante. E tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o tom que a gente fala. Se a gente falar um pouco mais baixo, né? Quando vai falando, aumentando o tom, isso. As partículas vão indo mais longe. Quanto mais... Isso, verdade. Exatamente.
É isso Essa aí. maneira de repensar a sociedade a pandemia está servindo para isso, para a gente repensar. É uma pandemia global, porque hoje a comunicação é muito rápida. Nós estamos tendo notícia simultânea, né? Mas isso a gente vai falar na geografia daqui a pouco. É isso. É isso. Agora nós vamos falar vamos ver né, as outras disciplinas conseguem ver. Recapitulando da história, pessoal, talvez ela faça tenta fazer uma relação entre essas outras pandemias que aconteceram. Devemos sempre lembrar elas como maneiras que nos levou a refletir sobre nossos paradigmas, a mudar nossos conceitos de sociedade. Tá? Como nós estamos vivendo, por exemplo, na região norte, no Pará, a questão da farinha, pessoal. Todo mundo vai lá na feira, chamando na farinha, o cara vem não sei de onde. Aí, Quem nunca fez isso, né? Tira a primeira pedra, né? Come. Aí, pessoal, depois alguém vai colocar isso no saco, vou levar para minha casa, botar na minha mesa essa farinha de todo mundo meter a mão e vou jogar no meu prato. Bem lembrado, Kelso. Bem lembrado disso. Bem lembrado, professor. Bem lembrado mesmo, né? Eu nunca vou fazer isso, né? Fazer muito isso. Pegar lá e falar, Sim, evitar. Não, dá para provar. Chega lá, eu queria provar. O cara vai e coloca na tua mão. Verdade, verdade. Bem visto mesmo. É isso aí. Professor, você quer fazer suas considerações da parte aí da história, o professor já passa para a geografia? Não, foi pensado isso aí, né? A questão nós vamos, a pandemia, ela serviu para as pessoas repensarem, né, seus conceitos de como estamos vivendo. Também serve para a gente repensar a maneira de tratamento. A gente percebe que um conceito também de que somos iguais, tá? A pandemia ela não escolhe, tá? Não escolhe, faz definição de pessoas. Isso, né? Serviu como exemplo, pessoal. E as sociedades, nós vamos sair dessa. É uma questão, nós estamos tendo aulas online, porque justamente por causa da pandemia. Era para nós estarmos na sala de aula falando sobre isso. Mas há males que vêm para o bem. Estamos lidando com a tecnologia. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso, né? Verdade. Mas vamos sair dessa e vamos sair bem melhor. Isso. Mais fortes. Uma sociedade mais forte e mais unida. Tem uma propaganda de um banco, né? Eu gosto muito da frase, né? Aguente firme, né? Uma frase muito bacana, né? De um banco aí que sempre aparece nos comerciais. É isso, professor. Tem alguma coisa mais que o senhor possa, nas suas considerações? Basicamente sobre história, é isso que a gente tem a dizer sobre a pandemia e a história. Tem muitas outras coisas, senão a gente vai passar aqui até meia-noite. Verdade. A gente vai falar de uma maneira geral, assim. Verdade. Então é isso, ó, galera. Esse foi o professor Kelso, professor de História, né? Deu um apanhado geral, né, das doenças, tirando a diferença da pandemia, da endemia, né? Com todo o contexto histórico, muito bacana mesmo, ó. Professor Jean, só tem alguma coisa para contribuir também nessa parte histórica? A gente viu que foi uma super aula mesmo que o professor Kelso deu, né? Muito bem abordado. Principalmente o que me chamou muita atenção foi a questão dele pegar desde a Grécia, onde eu não tinha essa referência, então ele trouxe essa referência, o que vai ser muito importante para o aluno dentro da minha área, que no caso ele vai utilizar depois quando eu for abordar. Certo. Então, galera, ó, logo mais retornaremos, tá? Para a gente falar um pouco sobre a física, né? O que a física ela pode contribuir na questão do nosso coronavírus, tá bom, galera? Então, a gente aguarda você na próxima aí que a gente estaremos aí colocando nossos assuntos, tá bom? Aguardem, não saiam da cadeira, assista aí as nossas aulas.